Bom dia, meus irmãos. Pela graça de Deus, nós estamos juntos nesta manhã para mais um estudo da Escola Dominical. Temos a alegria de tê-lo aqui conosco. E estudar a Palavra de Deus é algo precioso para o nosso crescimento espiritual. Lendo o Salmo 133, temos assim o salmista falando sobre a excelência da união fraternal. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Se o Senhor ordena ali a sua bênção e a vida para sempre, Pastor Marto, é muito bom termos esta oportunidade aqui hoje, neste domingo 12 de julho. E aquilo que o Senhor ordena, certamente se cumprirá. É uma alegria, é um prazer estar mais uma vez junto contigo, reverendo, com os irmãos que nos acompanham, irmãos da terceira igreja, de outras igrejas espalhadas pelo Brasil, amigos que não frequentam nenhuma igreja, mas têm frequentado os nossos devocionais, as nossas escolas bíblicas. É o nosso desejo que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. Especialmente hoje, que vamos falar sobre um tema muito importante, né? A vida da igreja, a vida em comunhão, a vida daqueles que são abençoados pelo Senhor. O salmo que nós lemos agora, que o Senhor leu, o Salmo 133, fala justamente sobre isso, né? Como é bom e como é agradável que os irmãos vivam em união. Muito bem, que maravilha. E nesta semana nós temos alguns aniversariantes aqui da nossa igreja. Nós temos o Azaf. O Azaf é filho, é um menino de uma senhora chamada Rebeca, que frequentou aqui a nossa igreja por muito tempo. Nesses últimos dias ela realmente não estava vindo, mas também ninguém está vindo. Nós queremos agradecer a Deus pela vida do Azaf, que amanhã completa mais um ano de vida. Nesta semana nós temos também o aniversário do Isaías Miranda, faz aniversário no dia 18, mas no dia 17 não está aqui morando mais em Brasília, mora lá no Rio Grande do Sul. O Marcel completa também mais um ano de vida, é o meu filho mais novo, completando 28 anos. E o André, o Mauro e a Andréia estão completando mais um ano de casados, louvado seja Deus. Nós vamos agora orar por eles. Nosso amado Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, bendizer o Teu nome por esta manhã, pela oportunidade de aqui, ó Deus, nos apresentarmos a Ti. Suplicamos a Tua bênção, ó Senhor, sobre a vida destes queridos irmãos que estão fazendo aniversário. Que a Tua bênção esteja sobre cada um deles, que eles sejam, ó Deus, por Ti mesmo orientados na vida, no caminhar, que estejam, ó Deus, debaixo da Tua graça e do Teu favor. Dá-nos também, ó Deus, nesse dia a bênção de podermos experimentar do ensino da Tua palavra. E assim o Senhor esteja aplicando, ó Deus, de modo muito particular a vida do Mauro, da Andréia, que completam mais um ano de vida de casados, assim também na vida daqueles que fazem parte da sua família. Abençoa aqui a minha vida, a vida do reverendo Marto, a vida do André, que estão conosco neste lugar, a fim de que tudo que aqui fizermos exalte e glorifique o Teu santo nome. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus, ainda no Salmo 135. Vamos ler alternadamente. Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses.
Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem feriu os primogênitos do Egito, tanto dos homens como das alimárias. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis. A Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga ao seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que nele confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Juntos desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Amém. Vamos adorar a Deus. Hino 46, em louvor ao nosso Deus, vamos apresentar, reconhecendo a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Cantemos hino 46, altos louvores. Conosco presente em
acabamos de fazer quando dissemos: Vem, ó Jesus, majestoso reinar, teu povo te espera, não queiras tardar. Nós vamos, pastor, agora ler Atos capítulo 2, versos 44 a 46, que é o texto que nos orienta no que vamos tratar nesta manhã, sobre a comunhão na igreja, e vamos ver como é a vida de uma igreja que desenvolve comunhão. O versículo 44 nos diz: Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ora a Deus por nós, pastor, me pede que o Senhor nos oriente no estudo que vamos fazer agora. Senhor, pastor amado, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Nós queremos nos colocar diante do Senhor, pedindo-te pela tua igreja. Amém. Por esta igreja que o Senhor comprou através da obra, do sangue precioso do seu Filho Jesus Cristo. Esta igreja que o Senhor tem regenerado e lavado. E esta igreja que o Senhor tem chamado à sua presença. Deus. Esta igreja, ó Pai, que em muitos momentos tem se mostrado rebelde, tem sido muito diferente daquilo que o Senhor tem orientado na sua palavra. Verdade. Assim, Senhor, te pedimos, abençoa a tua igreja com comunhão contigo, comunhão com o seu Filho Jesus, comunhão no Espírito, comunhão entre os irmãos. Amém. Abençoa esta igreja, ó Deus, com conversão e arrependimento, Amém. para que possam voltar ao primeiro amor, para que possam, ó Deus, viver segundo aquilo que o Senhor tem orientado, tem estipulado na sua palavra. Amém. Que nós possamos aprender à luz do texto que acabamos de ler, como deve ser a sua igreja, mas não apenas aprender como deve ser, mas ter a nossa vontade, as nossas emoções, o nosso coração, o nosso ser voltado para este propósito. Amém. E que sejamos assim. Isso só será possível mediante a atuação do Teu Espírito no meio da Tua igreja. Em nome de Jesus te suplicamos esta bênção. Dá-nos, ó Deus, palavras sábias, vindas do Teu coração, para a edificação do Teu povo neste momento, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós temos iniciado uma série de estudos sobre comunhão na igreja. Já tivemos 2 estudos, e aqui no capítulo 2 de Atos, e hoje nós vamos dar sequência a esse assunto, a comunhão na igreja. Iniciamos no primeiro domingo que tratamos da matéria, falando da tradição dos mestres em Israel, que faz uma afirmação, dizendo que o mundo se baseia sobre 3 coisas: a Torá, a oração e a caridade. A Torá é a lei. E aí vem a oração e a caridade. A pergunta é, e a igreja? Qual é o fundamento e a base para essa vivência na igreja? Eu geralmente digo que os membros da igreja precisam desenvolver um tripé. Tem a ver com a leitura das Escrituras, a vida de oração e também a vida de comunhão na igreja, que não significa simplesmente estar reunido no mesmo lugar, mas é o propósito de ser bênção na vida uns dos outros. Pastor, não é assim mesmo? Exatamente. Eu já mencionei em algumas outras ocasiões que é possível nós termos uma assembleia reunida em um salão que a gente coloca o nome igreja na frente, mas dentro nós temos 2 ou 3 grupos diferentes, né, com intentos diferentes, com propósitos diferentes. Ou seja, a assembleia
das pessoas que têm os seus nomes incluídos no hall de membro daquela denominação está presente. Mas será se a igreja está presente? Será se estão presentes como igreja? Que é uma das coisas que Paulo fala, por exemplo, à igreja em Corinto. Estavam reunidos e faziam as coisas mais ou menos bem feitas. Havia até uma profusão de dons extraordinários. Mas Paulo disse que eles se reuniam para vergonha, porque não tinha comunhão. É verdade. Então, a pergunta é, qual deve ser a forma da igreja viver? Somente se baseando nessas três coisas? A lei, a oração e a Torá? Ou a leitura das Escrituras, a oração e a comunhão? Nós estamos pensando na comunhão. Existe mais alguma coisa que caracteriza a comunidade dos salvos? Nós sabemos que a igreja ela foi instituída por Cristo sobre a confirmação de que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas até que ponto a igreja tem realmente avançado? E a ideia de não deixar as portas do inferno prevalecer é exatamente a ideia de avançar para que ela não seja enganada pelos ardis e pelas artimanhas de Satanás. Nós precisamos sempre avaliar as nossas motivações. Vamos ver agora um pouco sobre o texto em si. Reverendo, me permita só uma breve colocação. Esse texto de Atos, que é um texto histórico, ele não diz como a igreja deve ser, mas como a igreja de Cristo é. Isso é interessante. Ele é um texto que descreve a realidade da igreja mais do que um texto normativo, embora a gente possa ver aqui que esse é o padrão de Deus, o que Deus deseja para a sua igreja. E esse texto trata de um momento em que as divisões são abolidas. Entre os judeus nós tínhamos fariseus, saduceus, essênios, cumraitas, herodianos, um monte de gente, um monte de divisões, e sacerdotes obedecem à fé. Nós temos pessoas das mais diversas categorias vindo para a igreja numa unidade. Nós temos 14 nações sendo citadas e a mensagem é entendida por todos eles em sua língua materna, de novo enfatizando a unidade, a comunhão. E agora a igreja vive em comunhão. Então, a ideia que nos passa Atos 2 é de que o Senhor estabelece a sua igreja de imediato como um modelo para todas as épocas, para todos os crentes de todos os lugares. Então, vamos guardar isso bem guardadinho na nossa mente e no nosso coração. Atos 2 diz qual é o perfil que nós devemos buscar para a nossa igreja, mesmo 2000 anos depois. Exatamente. Por isso, nesse texto há um retrato da igreja, da primeira igreja cristã. Nós chamamos de igreja primitiva. E se é um retrato e é também fundamentado num relato histórico de como era a vivência da igreja, nós vamos ver que após o magnífico sermão de Pedro, do apóstolo Pedro, convencido pela força do argumento, aquela multidão convencida pela força do argumento, foi subjugada por sua própria consciência à confissão de fé cristã. Pedro havia pregado um sermão e aquela comunidade que o ouviu também entendeu a mensagem e propôs no coração, compungido, se voltar para o Evangelho. Tão eficiente foi a exortação do apóstolo que quase 3.000 almas naquele dia se agregaram à comunidade dos santos e passaram a participar ativamente dos trabalhos da sua nova sociedade, que é a igreja, presente naquele momento. Esta pregação de Pedro, se nós lermos com cuidado, ela é uma pregação extremamente dura. Ela faz a transição do Antigo para o Novo Testamento, da mensagem que o Messias viria para a mensagem que o Messias veio. Ele fala que o Messias veio e foi rejeitado, mas voltará de maneira gloriosa
e para estabelecer o seu reino e a sua justiça sobre os que o rejeitaram. É nesse sentido que eu quero destacar esse sermão, porque o sermão de Pedro, que é um sermão muito duro, talvez muitos hoje não gostariam de ouvir. Talvez muitos hoje rejeitassem a mensagem de Pedro, como, aliás, se as estatísticas, se os cálculos feitos pelos estudiosos estão corretos, cerca de quase 90%, mais de 90%, quase 98% das pessoas presentes em Jerusalém não deram a mínima para o que Pedro falava. Calcula-se que havia em Jerusalém, por ocasião da Páscoa e Pentecostes, até 350 mil pessoas. São 3 mil os convertidos. É uma pequena porção. Nós olhamos para 3 mil, um grande número, de fato é um grande número, mas a grande maioria rejeitou, porque muitos são chamados, poucos os escolhidos, mas esses poucos que são escolhidos são chamados, são escolhidos para uma nova vida, para uma vida de comunhão com a igreja do Senhor. Mas para isso, para que alguém entre em comunhão com o Senhor, é preciso que haja o que Pedro fala, o que Lucas relata aqui, que haja um compungir de coração, que o Senhor acabou de mencionar. Eles foram subjugados pela força do argumento e sentiram no seu coração o peso, a pressão imensa, aquela sensação de esmagamento interior. Puxa, matamos o Messias. Que esperança nos resta? Por isso eles perguntam para o Pedro: o que faremos, varões e irmãos? Venham para a comunhão da igreja através da fé em Cristo. Venham para a comunhão da igreja através do lavar regenerador do Espírito Santo. Venham para a comunhão da igreja através do batismo. Essa é a mensagem. Exatamente. E aí nós temos no versículo 44, o que acontece com aquela igreja que recebeu esses 3 mil convertidos, que se aproximam dela e são batizados e integrados a ela, a igreja. E o que acontece quando essa igreja começa a desenvolver a comunhão? O versículo 44 nos diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, estes irmãos passam a desenvolver uma vida de amor profundo uns pelos outros. Os irmãos se amam profundamente quando se desenvolve comunhão. E o amor está demonstrado em atitudes. Em uma igreja cheia do Espírito, que era o que estava acontecendo ali, os irmãos se amam profundamente. Na igreja de Jerusalém, os irmãos gostavam de estar juntos. O 44 vai nos dizer, não simplesmente no mesmo lugar, no ambiente, mas juntos, no propósito de caminhar na unidade do Espírito. Um aspecto distintivo foi o modo de os crentes viverem juntos na prática de algum tipo de comunhão de bens. Eles tinham tudo em comum. E aqui é preciso novamente não deixar você pensar que era um tipo de comunismo cristão. Não é isso que está por trás aqui. Mas uma vida de interesse uns pelos outros. Até porque, pelo que nós conhecemos do comunismo historicamente, ele é uma falácia, onde alguns potentados têm tudo e o restante da população divide as sobras. E Atos 4:32 continua descrevendo essa vida de comunhão da igreja, falando que da multidão dos que creram era o coração. Eles tinham um só coração, ou seja, um só propósito. Era a alma, o estilo de vida era igual. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Isso era possível porque eles foram feitos novas criaturas. Ao serem feitos novas criaturas, tinham o Senhor Deus por Pai. Eram irmãos, é uma nova família. E todos foram chamados para serem povo de propriedade exclusiva de Deus. Um novo povo, uma nova família, uma nova criatura, um novo propósito de vida, um novo coração, uma nova alma. Tudo isso descreve de maneira maravilhosa uma igreja que estava realmente vivendo cheia do Espírito Santo do Senhor. E isso resultava em comunhão. É uma nova sociedade, inclusive, não é? Então,
Agora, é bom lembrar que isso não era uma situação nesse modelo que a igreja estava criando, porque já existia uma seita de Qumran que adotou também esse modo de vida. Segundo os estudiosos, há um registro de Filo e Joséfo nas suas descrições dos essênios, que essa seita de Qumran era nessa região. Eles dizem a mesma coisa em relação àquela seita. E nós vamos concordar com alguns estudiosos, um deles é o John Stott, quando ele diz que a comunhão cristã e o cuidado cristão são compartilhamentos cristãos. Ou seja, você tem a comunhão cristã e você tem o cuidado cristão. Isso implica em compartilhamento. Não há como ter comunhão e você dizer, você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Na comunhão há sempre uma ideia de compartilhamento, que não é simplesmente como você faz hoje, teclando no compartilhar do seu Facebook ou outras ferramentas que você possa usar. Compartilhar aqui é realmente dividir com o outro aquilo que você tem usufruído. Então, este é o princípio que está por trás, quando diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. É interessante observarmos que esta expressão que é usada em Atos 4, né, que tinham um coração, a alma, tinham tudo em comum, são sempre verdades equivalentes. Elas nos ensinam uma lição preciosa. A igreja não está bem, a igreja não está sadia quando ela não cuida dos seus. E pior ainda, a igreja está terrivelmente enferma quando ela age para ferir, para causar dano aos membros do corpo de Cristo. Não está agindo como igreja de Cristo, mas como sinagoga de Satanás. E é muito importante que nós lembremos destas coisas, porque esta igreja que nós vemos descrita, esta igreja com a qual nós, pastores, sonhamos, esta igreja pela qual Cristo morreu, tem como uma das suas principais características a unidade e o cuidado mútuo. Jesus diz isso de maneira muito clara, que se nós não amarmos o nosso irmão, e amar aqui não é da boca para fora, não é clicar, como o reverendo acabou de mencionar, no coraçãozinho lá no Facebook ou em algum outro programa, aplicativo que você use, mas é de fato amar, agir demonstrando esse amor, buscar o bem do próximo. Jesus disse que a maneira que nós seremos conhecidos como seus discípulos é se nós nos amarmos uns aos outros, mas não um amor qualquer, reverendo, não um amor piegas, não um amor simplesmente descritivo, mas como Cristo nos amou. Cuidar, a ponto às vezes de abrir mão do nosso próprio conforto para abençoar a vida do outro. Com certeza, é o cuidado cristão. Esse é o princípio que está aí no verso 44, e quando o senhor coloca aí essa intenção de não ferir o outro, Tiago vai ser muito claro, e a gente vai estudar isso terça-feira, não falar mal uns dos outros. É uma das formas de que nós não vamos estar demonstrando comunhão se estivermos falando mal uns dos outros. Mas o segundo aspecto que esse texto vai nos apresentar, está no verso 45, ele vai nos dizer que aqueles irmãos vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Era esta a forma daqueles irmãos conviverem ali naquele ambiente da fé. Os irmãos, quando estão vivendo em comunhão, eles passam a ter disposição para partilhar os seus bens. Eles partilhavam seus bens, isso está dito aqui. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O significado disso fica mais claro nesse verso 45, onde se esclarece que as pessoas vendiam as suas propriedades
para aplicar o preço na assistência dos necessitados. Essa é uma questão necessária e fundamental que aqui aparece. A primeira impressão que nós obtemos, portanto, é aquela de uma sociedade cujos membros viviam juntos e tinham tudo em comum, como é dito lá no versículo 43 do capítulo 4, nós vamos estudar isso semana que vem, sobre a comunhão no testemunho altruísta da igreja. Quando o testemunho altruísta da igreja é manifestado através dessa vida de comunhão, então eles encarnaram a graça da contribuição, porque eles contribuem para a vida da igreja e a igreja se encarrega de cuidar daqueles que estão no seu ambiente. Nós sempre mencionamos como expressão de contribuição voluntária, e se destaca de fato no relato do Novo Testamento o que Barnabé fez. Mas Barnabé não foi o primeiro, ele chegou à igreja, ele era um membro da igreja, a gente vê Barnabé já desde o início da igreja contado entre as pessoas relevantes, era um homem cheio do Espírito Santo e fez algo que é descrito para mostrar que o contrário é que é terrivelmente errado. A mentira, a falta de amor, o amor aos bens mais do que aos irmãos, o desejo de sobressair, tudo isso nós vemos em Ananias e Safira. Mas aqui a gente vê uma igreja com singeleza, talvez uma das palavras mais belas desse relato é singeleza. É simplicidade, é buscar sempre o bem da comunidade e não o seu próprio, é não agir de maneira astuciosa. Ninguém fazia as coisas com a intenção de atingir um alvo em seu próprio benefício. O alvo era sempre que o meu irmão seja atendido. O alvo era sempre que o meu irmão não tenha necessidade, que o meu irmão não passe fome, que o meu irmão não passe frio. E o Senhor Jesus fala sobre isso. De que adianta você dizer para alguém, olha, vai e farta-te, se você não lhe der um pedaço de pão? De que adianta você desejar que o seu irmão se aqueça? Você tem 2 cobertores em casa e não lhe cede um, sendo que ele está passando frio. Comunhão é isso, e é isso que nós vemos nessa igreja. Não havia ninguém passando necessidade. Todos eram atendidos porque ninguém amava mais os seus bens do que ao corpo de Cristo. O amor era mútuo e eles serviam-se mutuamente. É verdade que o princípio aí é de cuidar dos domésticos da fé, primeiro, mas nunca perdermos de vista também o ser humano como criado à imagem e semelhança de Deus. Ontem eu ouvi um relato de um jovem dizendo que aqui na cidade do Gama ele viu um rapaz que estava nu, e ele foi à sua casa e trouxe uma calça dele, deu para aquele rapaz, percebeu que ele estava também sem sandálias e entregou as suas sandálias para aquele rapaz que estava sem roupa e sem calçado. E essa atitude é a atitude realmente de cuidar do próximo, cuidar do semelhante. Mas na igreja, o que aconteceu é que aqueles irmãos encarnaram a graça da contribuição. O partir do pão se dava no ambiente do templo e também nos lares. O que nós veremos semana que vem, Atos 4, 32, até capítulo 5, verso 11, vai pegar esse ponto aí onde o reverendo Marcos está nos lembrando da atitude de um dos membros da igreja, que é chamado Barnabé, e a atitude de um casal, que é Ananias e Safira. Muitos de nós temos até facilidade em doar, em jejuar e orar. Mas essas ações cristãs, elas facilmente podem se tornar, nos afastar de Deus, se nós buscarmos os aplausos dos homens. É o que aconteceu com Ananias e Safira, que estava buscando aplausos. Quando a gente faz para que os outros vejam a gente e possam aplaudir, perdeu o sentido. Então, a igreja aprendeu a graça de contribuir porque entendeu que o propósito da vida cristã é cuidar da vida uns dos outros.
Exatamente. A partir do instante em que isso deixa de ser o foco da igreja, a igreja está dizendo que não está levando em consideração o ensino do seu mestre, não está olhando mais firmemente para o autor e consumador da fé, está negociando seus princípios. A partir do instante em que ela negocia seus princípios, ela deixa de ser íntegra. E a partir daí, então, só vai cair no desagrado do seu Senhor. Mas eu espero que nós, à medida que nós vamos estudando, a gente vai crescendo no conhecimento, vai entendendo e também, como o ensino da Bíblia é para nosso consolo e edificação, nós venhamos a ir aprendendo sobre o que não fazer. Não apenas aprender o que fazer, mas também aprender o que não fazer. Exatamente. Então nós já vimos hoje, nesta manhã, sobre os irmãos se amando profundamente e creram, estavam juntos, tinham tudo em comum. Aprendemos sobre os irmãos com essa disposição para partilhar os seus bens, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E agora nós vamos ver os irmãos tendo apreço por estar no templo e nos lares. Aqui nós vemos no versículo 16, diariamente perseveravam unânimes no templo, e aí a ideia de vir ao templo não para apenas se assentarem em bancos diferentes, mas para estarem unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Então aí o trabalho da igreja também se dava nas casas, e tomavam as suas refeições com alegria, e aí a palavrinha mágica, singeleza de coração. Que preciosidade, não é? Essa vida dessa igreja nesses termos. Observe que esse texto fala no verso 44, todos, juntos. Olha quantas palavras que falam sobre uma só igreja, um só propósito. Todos no verso 44, juntos no verso 44, comum, né, tudo e comum no verso 44. O texto é dito que eles distribuíam o produto entre todos, novamente no verso 45. Aqui nós temos no 46, perseverança unânime, eles estavam sempre juntos, era essencial para eles estar juntos. Eles estavam juntos também de casa em casa. E aqui nós temos o que nós chamamos em português de anacoluto. Nós temos uma palavra que poderia, um verbo que poderia ir se repetindo várias vezes. Perseveravam unânimes do templo. Perseveravam no partir do pão de casa em casa. Perseveravam em tomar as suas refeições com alegria e perseveravam na singeleza de coração. E a palavra singelo aqui também tem a ideia de algo que não é partido, que é uno, que não pode ser partido. Então, é uma igreja que realmente considerava a unidade como essencial. E eles consideravam as reuniões comunitárias como algo que eles não podiam abrir mão. Diariamente, são poucas as igrejas hoje em dia que fazem isso, mas eles diariamente estavam se reunindo, todos os dias, quando não era no templo, era nas casas e sempre tomando as suas refeições, diferente da igreja em Corinto, que era uma igreja mais institucionalizada, já não havia mais o tomar as refeições com alegria e singeleza de coração, mas na igreja padrão, a igreja que o Senhor estabeleceu como modelo para nós. Nós temos aqui a busca da reunião comunitária como algo que fazia parte prioritária da agenda dos cristãos. Certamente eles trabalhavam, certamente tinham os seus afazeres, mas não deixavam de buscar estas reuniões de comunhão, porque é essencial para o crescimento da igreja. Como alguém já disse, né, uma brasa fora do braseiro, ela se torna carvão, e carvão só serve para duas coisas, ocupar espaço e sujeira, fazer sujeira. Mas quando ela está junto com os demais aceso ao aquecimento, aí temos coisas deliciosas que podem ser preparadas. Assim também é a vida da igreja. Então, ali estava uma igreja com este propósito de ter apreço por estar no templo e nos lares. Eles apreciavam estar no templo, como diz o verso 46, e ainda no verso 46, e partiam pão de casa em casa.
também nos lares. Havia um só coração, uma só alma. Este era a vivência da igreja. Onde desce, meus irmãos, o óleo do Espírito, aí há união entre os irmãos. Aí ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Como nós lemos no início da nossa transmissão aqui, o Salmo 133. É exatamente onde Deus ordena a sua bênção, onde há vida para sempre, onde os irmãos vivem em união. E não há coisa mais preciosa do que isso. Na eclesiologia cristã, e principalmente a eclesiologia reformada, o que se apresenta é o princípio da comunhão que gera unidade. A igreja é una, é indivisível, não pode ser dividida. Os crentes eram sensíveis. Talvez você esteja perguntando, mas por que tanta denominação? Denominações são denominações, mas a igreja do Senhor é una. Não existe mais de uma igreja cristã. É claro que tem as igrejas em função das denominações, mas em função do projeto de Deus, a igreja do Senhor é una. Os crentes eram sensíveis para ajudar os necessitados, como nós vimos no versículo 44 e no 45. Eles converteram o coração e converteram também o bolso. Eles tinham desapego dos bens e tinham um apego às pessoas. Esse era o princípio que estava na vida daquela igreja. Há uma música, uma poesia, baseada no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, em que o cantor diz assim: se o meu povo orar uns pelos outros, ao invés de por coisas vãs. E de fato, acredito que a igreja precisa retomar. E quando eu digo que precisa retomar, isso significa que parece que abandonou em muitos casos. Retomar esse princípio, né, de amar pessoas, amar os irmãos, e não amar os primeiros lugares, e não amar os cargos, e não amar as opiniões. Nesta igreja aqui, o amor era a Deus, ao Senhor Jesus, uns aos outros, tudo isso na comunhão do Espírito. E é esse o ensino que a gente vê brotar com ênfase do texto bíblico. Uma igreja que amava a Deus sobre todas as coisas, uma igreja que amava ao seu próximo mais do que as coisas, e uma igreja que amava estar junto, em comunhão física, próximos uns dos outros o máximo que podiam. Exatamente. Então, se a vida da igreja é um convite à adoração a Deus, a forma de viver em comunhão é o centro da adoração a Deus. Justo Gonzalez, ele vai afirmar que a celebração da comunhão é o centro da adoração cristã. Então é dentro dessa perspectiva que nós realizamos o projeto de Deus. Então, queridos, nesta manhã, o que nós queremos que o seu coração se firme é nessa direção do que o texto nos ensina. Primeiro, que se nós queremos desenvolver como igreja uma vida de comunhão, nós precisamos nos amar profundamente. E não meramente amor sentimento, mas amor que se interessa, que vai na direção dos outros. Como aquela igreja cheia do Espírito, aquela igreja buscava este amor, dividindo o que tinham uns com os outros. Tinham tudo em comum. Outra coisa preciosa é de que aqueles irmãos partilhavam seus bens. E ainda os irmãos tinham apreço por estar juntos no templo, mas também nas casas. Hoje nós não podemos estar nos templos, mas podemos estar as famílias nas casas. E ali cada família é uma igreja que pode viver intensamente este ensino da palavra de Deus. A pergunta que nós temos que caminhar para este momento é: qual tem sido a nossa motivação para ser uma igreja que desenvolve a comunhão?
qual é a motivação? Tem que ser sempre a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Tem que ser sempre a obediência à palavra de Deus. Ir à igreja com propósitos diferentes daqueles que estão expressos na palavra não promove a comunhão, vai promover cisão, vai promover partidarismo, como aconteceu na igreja em Corinto. Então, a nossa motivação principal tem que ser sempre a glória de Deus, o bem do nosso irmão e a alegria de estarmos juntos compartilhando os dons que Deus tem nos dado. Exatamente. Então, aquela igreja primitiva, que nos traz um retrato precioso, desenvolveu esta motivação. E a motivação de quem desenvolve a comunhão é amar profundamente, amar com profundidade, um amor real, um amor sincero. É partilhar os seus bens, partilhar os bens. Não é possível dizer que ama e não sabe dividir daquilo que Deus tem lhes dado. É ter apreço por estar no templo e com os irmãos uns com os outros. A oração que nós temos que fazer nesta manhã é que Deus nos ajude a sermos como igreja uma comunidade que desenvolve a comunhão. Isso temos que fazer. E nós devemos então não apenas conhecer o ensino da palavra, mas também dedicar-nos em oração ao Senhor, pedindo que Ele nos capacite a colocá-la em prática. Fazer isso não é simplesmente ficar em casa esperando, eu vou esperar que Deus aqueça o meu coração, mas tomar a decisão de eu vou servir a Deus e ao meu irmão, e nesse processo o Senhor aquece o meu coração. Enquanto eu morava no Pará, tem uma ilustração que eu acho que ajuda-nos muito a entender isso. O pessoal fazia carvão nas carvoeiras, nas fazendas e etc., e colocava aquilo em caminhões e levava para as usinas ali na região de Marabá. De vez em quando nós víamos carcaças de carrocerias de caminhão que haviam se incendiado. Mas quem colocou fogo naquilo? O atrito do carvão no transporte acabava aquecendo um ao outro e eles vinham a pegar fogo e a se incendiar. Assim também nós entendemos que é essa decisão de eu vou servir, eu vou obedecer. Estar junto com os irmãos vai gerar calor. E esse calor que vai ser gerado pode fazer da igreja uma instituição capaz de incendiar o mundo com o amor de Cristo. Exatamente. Então, queridos irmãos, algumas aplicações devem ser colocadas nesta manhã no nosso coração. A primeira, o amor fraternal por aqueles que chamamos de irmãos precisa ser profundo. Não podemos amar simplesmente de boca para fora, não simplesmente com declarações, eu gosto de você, eu te amo, mas é mais do que declaração, é profundidade de interesse para cuidar do outro, lembrando de que comunhão cristã e o cuidado cristão tem a ver com compartilhamentos cristãos. Essa é uma coisa preciosa e fundamental. Sem dúvida. Esse compartilhar vai gerar ações concretas para abençoar o próximo. E um ponto que é ressaltado aqui, que a gente precisa notar, é que quando nós amamos alguém, nós queremos estar próximo. Imagine você dizer, eu amo ao meu filho, eu quero ele bem longe de mim. Eu estou profundamente apaixonado por este jovem, por aquela jovem. Imagine o jovem que está naquele período casadoiro, apaixonado, mas quer distância da pessoa amada. Ora, como é que você pode dizer que ama ao Senhor da igreja e a igreja do Senhor, mas quer distância dela, não quer estar junto com a igreja do Senhor? Isso não é uma demonstração de amor verdadeiro. Então, pense nisso. O amor verdadeiro, o amor a Deus, o amor à igreja vai gerar uma vida de comunhão. E quando você está em comunhão, você quer o bem daquele a quem você ama. Exatamente. Então, a partilha dos bens vai sinalizar que, de fato, nós temos interesse no bem-estar do irmão. Se não há como
abrir mão daquilo que você detém em função do outro, como pode declarar que tem verdadeiro amor por aquele que você diz que ama? É preciso, então, ter essa disposição de desapegar dos seus bens e de ter apego às pessoas. Coisas se desapega, pessoas se apega, se une. É claro que não é tão simples amar a qualquer um. Pregamos sobre isso domingo à noite, não é? Não é somente aqueles que sempre estão perto de você, cheirosinhos, agradáveis. Às vezes alguns são muito difíceis de lidar com eles, mas também estes devem ser alvo do nosso interesse. Então, a partilha dos bens sinaliza que, de fato, nós temos interesse no bem-estar do irmão. É quando nós queremos o bem-estar dele. Quando o senhor fala de desapego aos bens, devemos lembrar que esses bens não é necessariamente coisas que a gente pode pegar com as mãos. Opiniões, né, interesses, uma série de coisas que às vezes nós, para amar verdadeiramente, nós precisamos deixar de amar, deixar de considerar como prioridade. Exatamente. E colocando aqui o nosso ponto final nessa matéria de hoje, porque nós não estamos esgotando o assunto, e até quando terminarmos essa transmissão de todos estes assuntos sobre a comunhão, não se esgotou. O ponto final aqui de hoje é que a presença nos locais de adoração revela que nós estamos desfrutando de comunhão. Quando alguém diz, eu quero ter comunhão com a igreja, mas no dia que a igreja se reúne para adorar, você fica em casa, você não quer vir adorar coletivamente, não tem sentido, não é possível. Aliás, o autor aos Hebreus vai dizer, nós não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Quer dizer, no seu tempo, no tempo que o autor aos Hebreus escreve a sua carta, já existia aqueles que queriam ficar em casa, os chamados Cristo em casa. Não dá, queridos irmãos. Se nós queremos realmente viver como igreja, nós temos que ter interesse em estar nos locais de adoração. Hoje é a sua casa, não tem como ser no templo por causa da pandemia. Mas no momento em que a igreja reabrir as suas portas e tivermos a celebração do culto, é hora de todos nós estarmos reunidos, estarmos desfrutando de comunhão uns com os outros. É interessante que essa visão de bem do próximo também acaba norteando, de certa maneira, a obediência às autoridades nesses dias que nós estamos vivendo. Eu quero o bem do meu irmão. Por querer o bem do meu irmão, eu não quero ser um vetor de transmissão de uma enfermidade. Então, nós temos muitas igrejas que, entendendo, né, que é necessário este cuidado, o amor ao próximo, não estão se reunindo fisicamente. Mas sabemos que existe muita desobediência por aí. Existem muitas igrejas que estão desobedecendo às leis civis e, como eu li no artigo essa semana, algumas igrejas, não aqui no Brasil, não foi feito esse estudo no Brasil, algumas igrejas se tornaram um vetor de contaminação em sua comunidade. Não que a igreja seja um vetor de contaminação, porque pelos cálculos que foram feitos, a igreja é responsável por menos de 2% das transmissões de coronavírus hoje no mundo. Né? É irrelevante o percentual. Mas mesmo assim, eu não quero arriscar de que eu seja aquele que vai causar problema ao meu irmão, mesmo que a proporção seja ínfima, seja apenas 2%. Então, fique em casa por enquanto. Se você pode, fique em casa. Mas não deixe de congregar através dos meios que nós temos e assim que for possível, né, seja o primeiro, dispute com o diácono o privilégio de abrir as portas da igreja. E quem sabe, dispute também com ele o privilégio de apagar as luzes e fechar. Tal é a sua vontade de estar junto com os irmãos em comunhão. Nós vamos então agora cantar oração ao Espírito Santo, dizendo: Espírito do eterno Deus, opera em nós. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos,
transforma-nos, transborda-nos. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Adoremos a Deus com o hino 86 e logo depois encerraremos com a oração do Senhor. O Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. À noite estaremos aqui adorando a Deus e você da sua casa às 18h30. Fique conosco. O nosso simpósio vai ter início no dia 20. Você que não se inscreveu, não inscreveu o seu convidado, aproveita para fazer. Esta é a última semana. Segunda-feira, 20, nós iniciaremos o nosso 19º simpósio. Deus os abençoe.